Pessoal, vamos conhecer um pouco sobre o navegador florentino Américo Vespúcio. Esse navegador que, a serviço da Espanha, acabou dando nome ao nosso continente. A América vem de Américo Vespúcio. Como ele é um personagem que agora, nesse momento aqui da nossa caminhada, vai aparecer na história de forma um pouquinho mais presente, então a gente vai falar aqui uma pequena biografia dele para vocês. Então vamos lá. Ele nasceu em Florença, 1454, e morreu em Sevilha, na Espanha, em 1512. O que ele tem de importante? Vamos lá. Olha, primeiro, ele recebeu uma excelente educação em Florença, o que possibilitou que ele desempenhasse um cargo depois que ia ser fundamental para que ele se tornasse quem ele se tornou. Ele foi secretário de uma missão diplomática na França. Bem, em 1492 ele vai para a Espanha, e quando ele chega na Espanha, ele chega exatamente no momento da volta do Cristóvão Colombo, da descoberta da América. Porém, o Cristóvão Colombo voltou anunciando, empolgadíssimo, que tinha descoberto um novo caminho para as Índias. E o que a gente sabe é que o Colombo nem chegou no continente propriamente, ele apenas atingiu algumas ilhas ali do Caribe. Bem, o Américo Vespúcio vai se tornar um mercador conhecido, com ligações com algumas famílias importantes, como por exemplo a família Médici, e além do mais ele era vamos dizer, um fascinado pelas ciências da navegação, especialmente pela ciência astronômica. O que vai fazer dele, ora, a combinação perfeita, né? Um mercador interessado em fazer esse comércio de longa distância, e agora com a descoberta dessas novas terras, ou de alegadamente um novo caminho para as Índias, era uma oportunidade boa para ele. Fascinado por navegação, então um prato cheio para ele. De fato, em 1497, então 5 anos depois de ter chegado à Espanha, ele vai embarcar numa viagem para a América, sem saber que se tratava de um novo continente. Então ele vai como piloto, e essa viagem ele vai atingir a Venezuela e o Haiti. 2 anos depois, ou quase 2 anos depois, em 1499, aquela famosa viagem que eu já mencionei aqui, do Alonso de Ojeda, né, com J, Ojeda, ele vai ser integrante dessa viagem, e como eu já falei também, é bem possível, é muito provável que ele tenha pisado em solo efetivamente brasileiro, sendo um precursor de Cabral. E foi nessa viagem de 1499 que ele retorna em 1500. Em 1500, os espanhóis vão proibir os estrangeiros de participar das viagens para o que eles chamavam de Índias Ocidentais, né? Que no caso seria o continente americano, que eles ainda estavam chamando de Índias, navegando para o Ocidente, né? Então, nessas viagens, a partir de 1500, os espanhóis proibiram a participação de estrangeiros. Bem, diante disso, o Américo Vespúcio vai para Portugal e acaba conseguindo se engajar numa viagem para o Brasil, que vai partir em maio de 1501. Então, olha, veja, em maio de 1500, o Cabral parte para as Índias, a gente sabe disso, e o Gaspar Lemos volta para Lisboa para dar a notícia para o rei, leva a carta do Pero Vaz de Caminha, lá na nau de mantimentos. Ele chega lá algum tempo depois, e pouco menos de um ano depois da chegada do Gaspar de Lemos, o Dom Manuel manda uma segunda expedição. Essa segunda expedição parte com 3 embarcações. Ela vai ser capitaneada pelo próprio Gaspar de Lemos, provavelmente, tá? Num vídeo futuro agora próximo eu vou falar dessa dúvida, né? E provavelmente foi o Gaspar de Lemos, e o Américo Vespúcio vem nessa expedição. É essa expedição que eu falei sexta-feira, que eu falei que
se cruzou com a expedição, com a frota do Cabral, quando estava voltando para Lisboa, ali onde hoje é Senegal. Então, Américo Vespúcio cruza ali com o Pero Álvares Cabral. Aí agora, veja, eu vou gravar um vídeo, acho que terça, amanhã, sobre essa viagem do Gaspar de Lemos e do Américo Vespúcio. A segunda viagem que Dom Manuel mandou. Aliás, a primeira viagem após a notícia do descobrimento do Brasil. Mas amanhã eu falo sobre ela especificamente. E agora eu vou dizer o seguinte. Ainda houve uma quarta viagem do Américo Vespúcio que veio aqui para a América, tá? Então a primeira e a segunda sob a bandeira da Espanha. A terceira, que é essa que eu estou mencionando agora, que é a primeira expedição de Dom Manuel depois do descobrimento do Brasil. E a quarta, provavelmente em 1503, ele veio para o Brasil para a construção de uma feitoria comercial aqui no litoral brasileiro. Beleza? Muito bem. Sobre o nome do continente americano, o que aconteceu foi o seguinte: o Cristóvão Colombo foi o descobridor, mas ele alegava, né, até o fim da vida, que tinha descoberto as Índias, mesmo diante das provas em contrário. E o Américo Vespúcio foi o cara que chegou aqui, olhou, olha, isso aqui não é Índia, coisa nenhuma, fez alguns relatos de viagem e acabou que ele difundiu a ideia de que havia sido descoberto um novo continente, o Novo Mundo, como ficou conhecido. É até o nome de uma carta dele, Mundos Novos. Tá. Aí o que acontece? Um alemão, um geógrafo alemão, eu vou tentar dizer o nome dele aqui, com certeza está errada essa pronúncia, Waldseemüller, tá? Esse cara, em 1507, divulgou então a existência desse novo continente. Acho que ele fez um atlas, um mapa mundi, alguma coisa assim, e atribuiu a descoberta desse novo continente erroneamente ao Américo Vespúcio. E aí o nome dele ficou associado a esse novo mundo e acabou que esse novo continente ficou batizado como América, em homenagem aí ao Américo Vespúcio. O que não deixa de ter alguma justiça, já que foi o Américo Vespúcio que de fato constatou que isso aqui não era as Índias, coisa nenhuma, era um novo continente. Mas é isso. Então amanhã eu falo para vocês sobre essa viagem, especificamente sobre essa terceira viagem do Américo Vespúcio, que foi a primeira do Dom Manuel. Beleza, pessoal? É isso, um abraço.